Fala pessoal, beleza? Aqui é o Otodes. E hoje nesse vídeo vai ser as 5 melhores ferramentas grátis, tá bom? Grátis. Todas elas você consegue ter elas de graça sem pagar nada. Ferramentas grátis que eu uso para desenvolver jogos. Ferramentas que são relevantes, que ajudam a gente no processo de criar jogos. Ferramentas indispensáveis. Aqui eu coloquei 5 ferramentas, mas vai ter uma bônus aqui que é tão indispensável quanto todas essas, na minha humilde opinião, e que eu acho que vocês vão se surpreender, tá bom? Bom, se esse vídeo for útil pra você, deixa o like e bora lá. Sem enrolação, primeira ferramenta, Game Maker Studio 2. No caso, isso aqui pode ser substituído por qualquer engine de jogos. Por exemplo, eu uso o Game Maker Studio 2, mas se você usa Unity, isso aqui vai ser a Unity. Esse aqui vai ser a Unity para você. Mas no meu caso, como esse vídeo aqui são as 5 melhores ferramentas grátis que eu uso para desenvolver jogos, tá aqui, ó. Melhores ferramentas grátis que eu uso para desenvolver jogos. Então eu coloquei aqui Game Maker Studio 2 porque é uma engine de jogos. Aqui dentro você vai criar o jogo, né? Eu vou abrir ele aqui. Aqui dentro onde você vai estar criando o jogo, eu tô aqui no meu projeto do jogo que eu tô criando, para quem não sabe, né? Eu tô criando um jogo. Esse jogo tá em um processo bem lento de desenvolvimento, porque eu preciso arrumar minha vida primeiro, mas eu com certeza vou voltar a produzir com frequência e vai ter bastante novidade sobre ele no futuro, tá bom? Mas basicamente é aqui onde você vai criar o seu jogo, criar o seu personagem, criar todo o código do seu jogo. Por exemplo, vou pegar aqui o código do meu personagem. Aqui, todo o código do meu personagem tá aqui. Todos os eventos, create, step, Begin Step, todo o código tá aqui. Eita. Basicamente, sem isso você não vai conseguir criar um jogo. Claro, dá para criar jogos de várias formas. Você pode, por exemplo, usar o Python, usar a biblioteca Pygame, que também dá para. Se bem que eu acho que talvez o Pygame seja considerado uma engine, não sei. Mas se você quer começar a desenvolver jogos e você não tem uma equipe, você vai ter que utilizar uma engine que já existe. Pode ser Unity, Godot, Game Maker, Unreal Engine 5, cara, o essencial é você utilizar uma engine. Então, no meu caso, eu coloquei aqui Game Maker Studio 2, porque é a engine que eu utilizo. Então, bora pro próximo. Então, o próximo aqui, Azeprite. Eu uso Azeprite. Vou pegar o Azeprite aqui no meu Steam pra mostrar pra vocês. Atualmente eu tenho 159 horas de Azeprite, então eu uso bastante esse software. E ele é basicamente um software para você fazer pixel art. Bom, estou dentro aqui do Azeprite, você pode ver aqui, selecionar as cores, desenhar qualquer coisa, etc. Tem várias funções, por exemplo, o Pixel Perfect, que permite com que quando você está habilitado, você consegue vir aqui, ó, e passar o mouse assim, e ele faz a autocorreção desses cantinhos. Agora, se eu tirar o Pixel Perfect e tentar fazer a mesma coisa, olha só, vai ficar todo feioso, muito feio. Isso é uma das ferramentas que o Azeprite tem. Vou pagar aqui. E muita gente pode pensar: "Ué, mas você tem ele na Steam, você comprou ele na Steam". O Azeprite na Steam custa, tipo, R$ 32. É meio caro pra quem é brasileiro pobre, né, tipo eu. Mas, cara, você não precisa, curiosidade que muita gente não sabe, mas você não precisa pagar o Azeprite pra ter o Azeprite. E eu não tô nem falando de você piratear o programa. Você pode ter ele original sem piratear. Porque pra quem não sabe, eu sinceramente não lembro da veracidade dessa informação, mas o Azeprite, que eu saiba, antes dele ser pago e tudo mais, ele ter um dono, ele era um software de uso livre, como o Godot, como o OBS Studio, por exemplo. Ele era um software de uso livre. E para baixar o Azeprite, você pode vir aqui, procurar Libre Sprite, vir aqui e baixar por aqui. É basicamente o mesmo Azeprite, ele só tem a diferença de nome, mas em si é o mesmo Azeprite. Talvez não tenha as mesmas features, todas as features atualizadas que o Azeprite original tem, porque ele recebe atualizações, mas isso aqui é a última versão, no caso, liberada para o público totalmente de graça. Você pode baixar aqui e usar tranquilamente. A maioria das funções tem aqui certinho, você pode utilizar, igual um Azeprite normal. Então, se você quer fazer pixel art, a melhor escolha possível atualmente é o Azeprite. Dá para fazer pelo Photoshop, dá para fazer por um monte de lugares pixel art, mas eu sinto que o Azeprite ele é um software muito mais cômodo para você fazer a pixel art. Sei lá, ele tem mais features, ele tem até essa estética de pixel art ajuda muito pra você entrar no tema, é muito gostosinho de usar, sério mesmo. Mudou muito a forma como eu criava os pixel arts e até melhorou a qualidade das minhas pixel arts quando eu comecei a usar o Azeprite. Tá, vamos pro próximo. IAs, inteligências artificiais. Aqui eu coloquei o Copilot, o ChatGPT e o Gemini, sei lá como é que se chama, mas basicamente as inteligências artificiais
Muita gente pode criticar elas, mas elas são muito úteis para você poder aprender coisas durante o desenvolvimento. Eu sei o suficiente para desenvolver um jogo completo, eu consigo desenvolver jogos completos com facilidade, do início ao fim, mas às vezes tem coisas que você quer fazer no desenvolvimento do seu jogo que você não sabe como fazer. E você nunca tentou fazer antes e alguns tutoriais não ajudam muito. Você consegue utilizar IAs para conseguir encontrar meios de solucionar esses problemas e também conseguir aprender coisas com as inteligências artificiais. Por exemplo, vou pegar aqui meu Copilot, que é uma inteligência artificial que eu uso bastante, porque, sei lá, o ChatGPT tá estranho pra mim recentemente, parece que não funciona direito. Então, sei lá, eu tô no Game Maker desenvolvendo meu jogo e eu preciso de uma função que faça com que 2 valores se aproximem. Eu conheço uma função que se chama lerp. Então, sei lá, eu tô no Game Maker e eu quero fazer um sistema de animação. E eu preciso de uma função, alguma coisa, um método que eu consiga aproximar 2 valores diferentes em uma velocidade determinada. Então, eu posso perguntar aqui para a inteligência artificial: "Olá". Sim, eu dou olá para a inteligência artificial, não me julguem. Estou usando o Game Maker, escrevi errado mesmo, Studio 2. Quero descobrir uma função nova que me permita, eita, que me permita aproximar 2 valores, não, aproximar um valor de outro em uma velocidade determinada. Qual função você acha pode suprir minha necessidade? Eu vou falar de uma forma muito idiota aqui. E aí o Copilot ele vai pesquisar no já dá algumas opções de funções aqui do Game Maker que pode funcionar. Lerp, Move Towards é outra variação do Move Towards, funções que eu nunca utilizei na vida, mas que podem ser muito úteis. E também você pode mandar o seu código para procurar ajuda para corrigir um problema. Depois se você conseguir resolver o seu problema, você consegue pedir ajuda para encontrar qual que foi o motivo do problema, encontrar a solução e você aprender qual que foi o seu erro. Então, cara, a inteligência artificial, mano, só critica inteligência artificial quem é chato. É isso, quem é chato. Porque ajuda muito a nossa vida. A inteligência artificial veio para melhorar a nossa vida. Se você utilizar a inteligência artificial corretamente, você vai melhorar a sua produtividade em 1 milhão de vezes, sério. Utilizem inteligências artificiais ao seu favor, beleza? Próximo item da lista, Google Drive. Ué, por que Google Drive? Bom, o Google Drive ele basicamente serve para você armazenar arquivos na nuvem. E eu acho isso muito interessante, porque aqui no Game Maker eu gosto de armazenar os meus projetos do Game Maker na nuvem. Assim eu nunca perco o acesso dos projetos mesmo se eu reiniciar o computador. Eu já restaurei o computador 1 bilhão de vezes e nunca perdi os meus projetos, nunca deu problema nenhum. Ó, por exemplo, se eu quiser recuperar um projeto entre aspas antigo meu, né? Sei lá, eu restaurei o computador e eu não fiz um backup do projeto que eu estava desenvolvendo, um jogo muito importante para mim, mas eu salvei esse projeto numa pasta do Google Drive. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Open, aqui nos meus arquivos eu vou na minha pasta Google Drive, que eu basicamente sincronizei com o meu computador, outros computadores, meu computador, Game Projects, que é uma pasta que eu criei aqui. E aqui ele separa projetos de engines diferentes. Eu tenho aqui projetos do Game Maker Studio, a versão LTS do Game Maker, Godot e do RPG Paper Maker. Aqui Game Maker Studio. E aqui eu tenho alguns dos projetos meus que estão todos salvos aqui. Então, sei lá, eu vou pegar esse Dark Souls 2 2D, que foi em um vídeo, eu acho que até o vídeo anterior a esse que você está assistindo, possivelmente, foi eu criando esse Dark Souls 2 2D, que é uma parodiazinha. Clicar aqui, ó, e tá carregando o projeto. E pronto, carregou o projeto. Eu tinha restaurado o computador depois que eu terminei aquele vídeo. Eu posso dar aqui play e continuar produzindo o projeto, continuar jogando o projeto, fazendo tudo com aquele projeto daquele vídeo. Ó, tá aqui, ó, funcionando certinho. Nossa, acho que vai ter um eco fudido aqui no vídeo, né? Que eu tô com o barulho do jogo na caixa de som, meu Deus. Tá, chega, chega. E bom, é isso, essa é a utilidade do Google Drive. Mas claro, dá para você utilizar o Google Drive de outras formas no desenvolvimento. Você pode, por exemplo, salvar coisas importantes do seu jogo em pastas. Você pode salvar arquivos essenciais, sprites, para você poder utilizar em outras horas. Próximo item, Free Sound. Ai, meu mapa mental ele colocou aqui no cantinho, ficou uma bosta. Free Sound. Próximo item, Free Sound. Bom, o Free Sound é basicamente um site que você pode vir aqui e pesquisar, sei lá,
Vamos supor, sei lá, eu tô criando um jogo, eu quero que meu personagem tenha um barulho de espada batendo, um hit de espada, então, sei lá, sword hit. É sempre preferível você pesquisar em inglês, tá bom? Vai aparecer muito mais resultados. Então aqui vai aparecer sons. Ó, e aqui apareceu várias opções de barulhos de espada batendo em alguma coisa, espada colidindo e etc, que pode ser útil no seu jogo. Vamos procurar alguns aqui? Testar? Legalzinho. É, pode ser útil, você só teria que cortar as partes certinho pra caber no seu jogo, né? Legal. Legalzinho. E você pode vir aqui, pegar esses arquivos e modificar. Mas, claro, nem todos os arquivos aqui você pode utilizar de fato no seu jogo sem dar créditos nem nada. Então, se você quer ter certeza que o arquivo que você está usando, que o som que você está usando, você não precisa dar créditos e não tenha problemas com direitos autorais, você vem aqui, ó, nessa parte de licença e escolhe aqui. Aqui tem várias opções de licenças que você pode escolher e você pega Creative Commons Zero, que é a licença onde você pode utilizar o item sem ter problema com direito autoral, sem precisar dar créditos, você pode modificar também de boa. E eu recomendo você pegar esses sons e não só colocar eles seco no seu jogo, dá uma modificada para caber no seu jogo, para ficar realmente parecendo parte daquele universo. Porque tem muitos sons aqui que a galera grava, sei lá, de coisas da casa e barulhos reais, assim, de coisas da casa e, tipo, não fica bom. Se você colocar isso num jogo pixel art, talvez não fique bom. Você precisa colocar uns efeitos ali de pixel, talvez, dependendo do estilo do seu jogo. Efeito de uns moduladores de voz, etc, etc. Então você precisa dar uma modificada neles. Vai ser muito importante você dar uma modificada para deixar eles parecido com o tema do seu jogo. Então, Freesound, ótima ferramenta aqui para você utilizar. Super recomendo, sempre utilizo nos meus projetos, sempre, porque ela é realmente muito útil. E agora, para a ferramenta bônus, a ferramenta indispensável, que é o bônus, porque aqui são 5 melhores ferramentas, mas com a ferramenta bônus vamos ter 6, né? Nós temos nada mais, nada menos que ou melhor, a calculadora. Exatamente. Nossa, por essa você não esperava, não é mesmo? Mas basicamente a calculadora você vai utilizar pra caramba isso, porque é uma calculadora. Você está mexendo com código, você está mexendo com números, com programação. Você vai precisar utilizar calculadoras, até para coisinhas simples, como por exemplo, testar para ver se uma room está uma proporção correta para sua câmera. Utilize a calculadora. Ou se você é como eu, você tem preguiça, você pode pedir para o ChatGPT. Também funciona. E bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Espero que eu tenha te ajudado aqui a encontrar ferramentas novas que você não conhecia ou métodos novos de usar, por exemplo, o Google Drive. Você sabia que você podia usar o Google Drive para salvar o seu projeto na nuvem? Isso aqui, sinceramente, teria salvado muitos projetos antigos meus que eu acabei não salvando e deixei no HD do computador assim, depois eu formatei, esqueci e foi pro beleléu esses arquivos. Muito triste. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, que você tenha aprendido alguma coisa bem interessante aqui. Se inscreve no canal se te ajudou e até a próxima. Vê esse vídeo aqui no meio que eu acho que pode ser interessante, inclusive. Falou!